Obviamente não, esse aqui não é um vídeo de clickbait, e sim, os canais de anime podem acabar. E eu resolvi gravar esse vídeo para explicar toda a situação e também fazer com que vocês possam entender o que levou ao YouTube a fazer essa nova atualização que pode resultar no fim dos canais de anime. É muito complicado trazer esse assunto aqui no canal porque é algo que não vai afetar só a mim, mas como pode afetar todos os outros canais que falam sobre animes, mangás, enfim, e animações no geral aqui no YouTube. Para quem não sabe, recentemente o YouTube ele teve uma nova atualização e ele criou uma nova regra devido a algo muito grave que aconteceu nos Estados Unidos. Só que para poder entender no que essa atualização pode prejudicar os canais que falam sobre anime, mangás, animações, você primeiramente precisa entender o que aconteceu. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para realmente compreender a situação. E eu sei que a gente tá vendo que tem muita notícia falsa espalhando pela internet, enfim. Então eu vou fazer esse vídeo aqui o mais completo possível para que você possa entender e para que você também possa saber se seu canal vai ser afetado ou não. Mas então vamos lá, o que aconteceu para ter esse furdúncio todo? Você já deve estar cansado de saber que o YouTube ele monitora o comportamento dos usuários, inclusive toda vez que você pesquisa alguma coisa, seja no Google, seja no YouTube, onde for, o YouTube ele armazena os seus dados. Então é através disso que são direcionados os anúncios para você. Se você pesquisou sobre um determinado assunto, muito provavelmente quando você for assistir um vídeo no YouTube, você vai se deparar com alguma coisa muito parecida, que esses são os famosos anúncios personalizados e é através disso que os canais geram monetização. Eu sei que é muito chato, às vezes a gente está assistindo e começa um anúncio, mas saiba que esses anúncios são muito importantes para os criadores de conteúdo do YouTube, porque tem muita gente aqui na plataforma que usa o YouTube como trabalho. Ou seja, realmente um emprego, a pessoa trabalha para o YouTube. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a atualização? O que isso tem a ver com os canais de anime? E o que isso tem a ver com o público infantil? E a resposta é muito simples. Da mesma forma que o YouTube armazena esses dados dos usuários, ele armazena esses dados das crianças também. Ou seja, ele também armazena do público infantil. E de acordo com a Comissão Federal de Comércios dos Estados Unidos, isso é totalmente ilegal, pois esses dados estão sendo armazenados sem o consentimento dos pais dessas crianças. E por conta disso, o YouTube foi obrigado a pagar uma multa de 170 milhões de dólares. Isso é dinheiro pra caramba. Pensa, hoje o dólar tá 4,20, se você for fazer as contas, é um valor assim absurdo que o YouTube teve que pagar. Então, obviamente, depois desse prejuízo imenso que o YouTube teve, era de se esperar que ele tivesse uma nova atualização e que as regras fossem alteradas, fossem mudadas. E foi exatamente isso que aconteceu. About their potential COPPA obligations. It also requires YouTube to develop a system or a mechanism through which channel owners must identify their child-directed content on the YouTube platform. Agora, os criadores de conteúdo aqui no YouTube devem informar se o seu canal é um canal destinado ao público infantil ou não, se o seu canal não é destinado ao público infantil, ou seja, crianças menores de 12 anos. Aí você para e pensa, ok, os canais só vão informar se tem conteúdo infantil ou não. Até agora, pelo visto, não aconteceu nada de tão grave assim. Infelizmente, a resposta é não. Os canais que forem classificados como canais infantis terão comentários desativados, as notificações não serão enviadas, a parte de cards e tela final também não vai funcionar, o canal vai ter a aba comunidade retirada, evidentemente vai ter uma queda drástica nas visualizações e a pior parte de todas é que o canal não vai mais poder exibir anúncios personalizados, ou seja, aqueles anúncios que eu expliquei no começo desse vídeo, que armazenam os dados do usuário para poder mostrar o anúncio para você. Então você para e pensa, o canal não vai ter nada, porque vai estar lá só a pessoa falando, fazendo vídeo, porque não vai ter comentário, não vai ter like, não vai ter dislike, não vai ter notificação, não vai ter anúncio personalizado, não vai ter card, não vai ter tela final.
Então, o que um criador de conteúdo vai estar fazendo ali se ele não vai poder ganhar com o trabalho dele, se ele não vai poder ver o retorno do público, porque não vai dar pra saber se o conteúdo tá agradando ou não, porque não vai ter mais comentário, não vai ter nem like, nem dislike, não vai ter nada. E a pior parte também, não vai ter monetização de anúncios personalizados. E quando eu vi que saiu essa nova regra, que a multa que o YouTube tomou e tudo, eu pensei, ok, o meu canal ele não é destinado ao público infantil, meu conteúdo não é feito exclusivamente ao público infantil. Tanto que aqui no Analytics do meu canal, mais de 87% das pessoas que me assistem, elas têm mais de 18 anos. Apenas 13% têm entre 13 anos e 17. Então, o público que me acompanha, o público que me assiste, os necotubers aqui do canal, a maior parte deles são de 18 anos pra cima. Então eu tava muito tranquila quanto a isso, até que saiu a nova regra e eu vou até ler ela pra vocês e vocês vão entender o que isso vai afetar os canais de anime aqui no Brasil. Como que um conteúdo ou como que um canal vai ser caracterizado pro público infantil ou não? Primeiro, se tem crianças como público principal, por exemplo, em idade de pré-escola. Ok? Essa era a regra que tinha saído. E a segunda regra, se tem crianças como público secundário. Um exemplo disso são vídeos de desenhos animados voltados principalmente para adolescentes, mas que também são destinados a crianças. Então, se o canal tem como público-alvo secundário as crianças, automaticamente ele vai ser classificado como infantil. É algo que realmente não dá pra saber o que vai acontecer, se o canal vai acabar, se não vai, e as novas regras só vão começar a serem aplicadas a partir de 2020. A partir de janeiro, se os canais não se adaptarem às novas regras, os canais podem ser excluídos, vão ter todas as outras coisas desativadas, enfim, isso os canais que forem classificados como infantis. E a gente sabe o preconceito que muitas pessoas ainda têm de classificar anime como algo feito exclusivamente para crianças. E vocês sabem, eu tô cansada de dizer aqui no canal que isso não é verdade. Os animes não são feitos exclusivamente para o público infantil. Só porque é uma animação, só porque é um desenho animado, isso não quer dizer que seja exclusivamente para criança. Assim como os filmes, os animes eles têm um leque muito grande de gêneros e públicos-alvos diferentes para poder atingir. Um grande exemplo aqui do canal é o último vídeo que eu postei sobre um anime chamado Orange. Esse anime é um anime que fala muito sobre depressão, é um anime que fala muito sobre vários arrependimentos, sobre valorização da vida, enfim. Agora, me responde uma coisa, um anime que fala explicitamente sobre alguém que está passando por problemas difíceis, que mostra uma pessoa com depressão e que posteriormente acaba cometendo suicídio, isso é um conteúdo voltado ao público infantil? Não. Então, da mesma forma, o YouTube não pode classificar todos os animes como feitos especificamente para crianças. Existem aqueles que são feitos para crianças? Sim, existem. Hantaro, esses animes que não tem ligação de história, que são fofinhos, que não tem nada a agregar, que é só ali um mero entretenimento? Sim, eles existem, mas não são a maioria. E é nesse ponto que os canais de anime podem ser afetados. Por mais que a gente traga aqui animes que não sejam especificamente para o público infantil, se eles são animações, eles já se enquadram nessa regra. E é muito difícil para um criador de conteúdo aqui no YouTube ver algo totalmente errado e a gente ficar de mãos atadas de não saber o que fazer, o que vai acontecer e como proceder. E eu espero que isso não afete os canais, porque vai prejudicar muita gente. Se a gente for parar pra pensar,
Vários canais têm como público-alvo secundário as crianças. Tem canais que falam sobre animações, tem canais que fazem animações, tem canais de fansings, que são aquelas músicas de anime adaptadas para o português. Tem canais que contam histórias, mas que essas histórias não são especificamente para crianças. Tem canal de fandublagem também, que esses canais podem ser afetados. Já não basta a parte de direitos autorais, que é bem complicada. Agora os criadores de conteúdo vão ter que lidar com isso também. É muito difícil pra mim, e eu tenho certeza que é muito difícil pra vários criadores de conteúdo, ver que o seu trabalho de anos e sua dedicação de anos aqui na plataforma pode literalmente acabar de um dia pro outro. E a gente vai ficar com esse medo constante até o ano que vem e sem saber o que vai acontecer. O canal sim pode deixar de existir, o canal sim pode acabar se essas regras classificarem aqui o canal como canal pro público infantil. E não só o meu canal, como outros canais de anime também. And so I think that we would have strong penalties in future cases against content creators and channel owners as well, particularly when we would have a situation where the channel owner was specifically asked, are you child directed? And the channel owner said. Então é uma coisa que vem preocupando muito, que vem deixando os criadores muito preocupados. E aí vocês vão parar pra pensar, mas tem como classificar se o canal é pra criança ou não? Ou se você prefere decidir isso pra cada vídeo. Sim, tem como fazer isso. Só que o YouTube vai contar com um novo robô, um novo bot que vai detectar os canais que tenham conteúdo que ele acha que é pra criança. Então não vai bastar você só colocar lá se seu vídeo é para criança ou não, se seu canal é para criança ou não. There will be consequences for content creators. We have a variety of tools at our disposal to cull through those 23 million channels in an expeditious way. Se o bot do YouTube reconhecer um canal de anime como infantil, o canal pode simplesmente até mesmo ser excluído. Então agora mais do que nunca é hora da galera se juntar. E se você conhece alguém que tem um canal sobre anime, sobre mangá, ajuda a subir a hashtag anime não é só pra criança. Vamos colocar isso, Facebook, Twitter, YouTube, vamos colocar essa hashtag em tudo quanto é lugar, porque os animes não são feitos exclusivamente para crianças, não é porque é animação que é coisa infantil. Se essa lógica tivesse certa, se animações fossem coisas só feitas para crianças, não existiria South Park, que é um desenho que fala muito palavrão e não tem nada de conteúdo infantil. E se essas regras realmente começarem a prejudicar os canais, o que vai acontecer com o canal? Primeiro, o cenário vai ter que mudar. Não vai ter mais bichinho pendurado, não vai ter mais figure, não vai ter nada relacionado a anime, porque é brinquedo, é classificado como coisa para criança. Então, muito provavelmente essas coisas vão ter que deixar de existir aqui no cenário. Trechos do anime que eu vou estar dando indicação aqui pra você poder assistir, também não vou poder usar. Mas eu espero muito que não precise chegar a esse ponto e que essas mudanças não precisem serem feitas aqui no canal. Então agora, mais do que nunca, é hora da gente se unir e torcer para que os canais de anime não acabem, que infelizmente sim, essa é uma possibilidade, mas vamos torcer para que não. Então muito obrigada a todos que assistiram, um super beijo da Neko pra você e quem sabe até o próximo vídeo.